Olá, paz e bem. Muito bom estar junto. Boa noite a todos. Dia importante. Hoje nós trazemos informações importantes concernentes ao futuro do caso. Nada do passado, né? Creio que nós estamos vivendo um tempo novo, um novo momento do caso, novo momento da defesa, um novo momento para tudo. E é nisso que nós devemos focar. Deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Olá, Tiago. Boa noite, meus Lúcio, paz e amigos. bem. Valeu. Doutor Boa noite. Lúcio, professor Tudo bem? Marlon. Legal. Bom demais estar junto. Hoje nós vamos tratar aqui a respeito de uma pauta bem interessante, né? Nós vamos falar a respeito da cidade da polícia, ok? Como foi, né? Os objetivos e as novidades que a gente traz. Algumas questões não foram mencionadas, né? Não foram tratadas na live que nós fizemos mais cedo. Nós vamos falar também informações a respeito da visita da doutora Flávia Frois ao Gladson hoje. Algumas informações são muito pertinentes e muito importantes. Trataremos também da ação civil que moveremos. E aí, essas informações precisam ser muito bem passadas aos clientes. Vai haver essas instruções, então corre e envia essa live para quem você conhece, né? Nós vamos falar sobre essa ação civil pública e, por fim, nós vamos passar informações a respeito do Gladson, no que se refere aí a interesses de todos nós. Como é que tem sido esses dias, Thiago? Se dá uma saudação para a galera aí, antes da gente começar, enquanto o pessoal está entrando ainda. Olá, boa noite a todos. Tem sido satisfatório, né? É muito bom quando a gente trabalha e a gente tem resultado, né? E por mais que parece pouco, mas a gente vê que todo o início ele começa com um passo, aí vai aumentando os passos mais largos e assim para chegar até onde nós queremos. E assim, hoje também confesso que foi um dia abençoado e satisfatório. Não só hoje, como esse início dessa semana abençoada, né? É interessante, Thiago, que eu falei hoje, citei para algumas pessoas hoje, toda vez que a gente começa um relógio de oração, né, toda vez que nós oramos, coisas espirituais acontecem. O que eu tenho percebido é exatamente isso. Coisas espirituais foram movidas, né? E coisas realmente extraordinárias estão acontecendo. Só quem está mais perto para poder notar isso, né? E para o bem de todos. Para o bem de todos. Boa noite, doutor Lúcio. Como é que tem sido esses dias? Como é que você tem se sentido em relação às novas expectativas? Cara, como você falou, né, Marlon? Boa noite a todos aí. O alvo tá lá para ser atingido, né? Vamos fazer de tudo para atingir esse alvo. Uma hora vai bater essa flecha lá. E a vitória vai vir, se Deus quiser. Nada é fácil, né? Nada é fácil. É isso aí. Então, pois bem, né? Nós vamos começar essa live tratando a respeito da cidade da polícia, ok? Hoje nós estivemos... Olhando, professor, desculpa cortar, mas olhando esse comentário que o senhor fixou, é justamente isso, e a gente vê uma corrida ao tesouro, corrida de informações, corrida disso, pessoas que até deixam de fazer live num dia para espionar, em vez de querer apoiar, querer se unir, querer abraçar a causa, não, espalha e quer ser pioneiro de informações, aí solta coisas para os clientes que nem sabe, né? Parece que vai haver, gente, ou você sabe que vai haver ou você não fala nada, ou você reconhece a sua insignificância sozinho, né? Na sua luta individual, na sua luta que não é para
os clientes. Essa é a verdade. A luta é para o seu bolso. Seja honesto. Então, você não atrapalha, né? Ou ajuda, como eu estou falando, quem não ajuda, espalha, né, o doutor Lúcio, professor? Então, vamos iniciar a nossa pauta. E assim, sem ignorância nenhuma, e pelo contrário, convidamos a todos a abraçarem a causa da resolução do problema e de alcançarmos o objetivo, que é ter o nosso dinheiro nas nossas mãos. O problema resolvido, todo mundo voltando a ficar feliz, e esse é o objetivo. O que passa disso estão espalhando. É interessante que hoje eu vi uma live, assim, estava no YouTube e apareceu uma pessoa falando em espanhol, mandando um recado para a Mireles para poder devolver o dinheiro, né? É assim, não tem conteúdo, não tem informações e fica fazendo uma coisa dessa. Passando ridículo e fazendo conteúdo para canal de YouTube. Infelizmente, esse é o nível que nós chegamos, né? Professor, e aí eles entendem já tá que isso aí... mais mensagem aí? Ó, senhora, dá licença, pelo amor de Deus. Ó, se a gente tá te iludindo, sai daqui, pô. Desculpa ser franco, dá licença. Tô cansado aqui, o dia foi exaustivo. Feliz demais. Na verdade, tive o prazer de abraçar o doutor Lúcio, né, meu amigo, que hoje se conhecemos pessoalmente. Só nos falávamos muito por ligações e etc, vídeo chamado. Então, assim, pelo amor de Deus, vai lavar uma louça. Desculpa ser assim, mas se a senhora não está me dando ao respeito ao meu tempo, eu não vou dar da senhora. Vai lavar a louça. Desculpa. Na verdade, eu até entendo, né? Porque as pessoas não têm acesso às informações e quando tem, são informações de manipulação. A pessoa não tem noção do quanto nós temos trabalhado, né? Do quanto nós temos feito, né? E coisas enormes. Hoje o que aconteceu foi extraordinário. Ainda bem que a gente estava junto, né? Ainda bem que a gente pôde viver isso junto. E não é ilusão. Nós sentamos hoje diante de uma delegada de polícia para tratar assuntos concernentes ao caso que envolvem esferas altíssimas, né? Não é isso, Lúcio? Exatamente. Não é que a gente foi lá, né, professor, para apontar o dedo para um ou para outro. Na verdade, fomos em prol dos clientes, nós clientes. Não fomos lá para fazer qualquer tipo de denúncia a fulano ou a ciclano, não. Através desses esclarecimentos que a gente foi buscar lá, se criar um alicerce para buscar o nosso direito, buscar o direito de inocente, né, de uma empresa idônea, e esse foi o nosso objetivo. Nós não fomos lá para se chocar com ninguém, com fazer apontamentos, né? A intenção é esclarecer os fatos, né? E somente isso, somente isso. A gente vamos seguir na pauta, né? Bem, essa ida à cidade da polícia se deu por causa dos e-mails. A grande campanha, o grande mover dos e-mails que nós lançamos na semana passada. Eu estava nessa caminhada desde o ano passado, tentando contatos com alguns políticos. A partir de janeiro, eu avisei, inclusive, nos grupos que nós temos, que encaminharia diretamente, tentaria o contato direto, e assim procedi. Fui direto no governo do Estado, porque existiam evidências fortes, e o que nós fizemos tão somente foi procurar, né, as respostas que são devidas. Tanto no que se refere à minha postura como cidadão que mora no estado do Rio de Janeiro, como também cliente da GS. E nós buscamos exatamente isso. Pleiteamos um contato direto com o governador, que sempre foi evitado. Eu fui muito insistente, eu tenho tudo anotado, tenho tudo salvo. Continuando, foram diversas conversas com o gabinete, né, com os assessores diretos,
durante esse tempo, eles souberam de tudo, de absolutamente tudo. E, por fim, o pedido que foi feito para que mais pessoas se enganjassem nesses e-mails, tanto para o gabinete, e dessa vez estendendo o assunto para a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas. Embora nós não tenhamos recebido o retorno dessas instituições, a polícia retornou. Né? A polícia retornou. É interessante saber que foi a pedido do próprio governador do estado, não é, Lúcio? Exato. E o mais cabe esclarecer, né, que, na verdade, a gente pugnou lá, né, nós questionamos o motivo pelo qual se o cidadão de bem como nós, né, por que a gente não tem o direito de fazer um investimento numa empresa que a gente escolheu, se o próprio governo do estado fez esse investimento? Se o governo faz esse investimento na empresa, pressupõe-se que a empresa ela é de total honestidade. E qual o empecilho que nós, como cidadãos aqui do povo, qual o motivo da gente ter sido vilipendiado nesse nosso direito? Até o próprio governo do estado estava enganjado junto à empresa. E a gente tem certeza que eles nunca deixaram de receber. Então, qual o motivo de nós aqui a gente não privar o nosso direito? Pressupõe-se que, se o governo do estado ele confia nessa empresa, a empresa é idônea. Existe honestidade no negócio. Então, foram esclarecimentos que a gente foi buscar. Volto a repetir, não fomos apontar dedo nem para ciclano, nem para fulano, nada disso. A luta é para se constatar que a empresa é idônea, é honesta, não existe pirâmide, e nós, como cidadãos, a gente tem direito de colocar o nosso dinheiro, aplicar no local onde a gente deseja. A gente não é obrigado só a colocar o dinheiro no banco ou botar numa bolsa de valores. Não, existe a GAS. A GAS, ela é uma empresa de confiança. Então, partindo desse princípio, a gente busca esses esclarecimentos. A gente tem esse direito, né? E foi somente isso, né, professor? Exatamente. Pode confirmar aí. E foi tudo Exatamente. muito tranquilo, muito Foi, suave. assim, eu estava tenso, né? Eu estava tenso porque a gente entende que nesse processo, esse processo não segue o devido processo legal, o curso, né, constitucional de um processo legal, e eu estava realmente receoso, principalmente porque eu já sabia previamente que o pedido de averiguação tinha vindo do gabinete do governador. Então, tudo poderia acontecer. Mas, na medida que o depoimento fluiu, eu quis saber, a delegada quis saber exatamente a consistência dos e-mails, porque ela só tinha posse um e-mail. Ou seja, o governo do estado nunca repassou o total, o conteúdo das várias conversas que nós tivemos. Então, a polícia vai começar todo um processo, né, a partir do zero, a partir das provas que a gente tem. E assim será. Né? Não se preocupem, o foco não é de forma alguma nenhum consultor, nenhum gestor. Nós sabemos, né, que a ação da empresa é uma ação digna, é uma ação coerente, é uma ação honesta. Os gestores, os consultores trabalharam honestamente e é baseado nessa honestidade que até existem algumas evidências, né, que podem demonstrar que até, como o próprio doutor Lúcio falou, que até o próprio governo investia, como se fosse realmente um banco. E é exatamente isso que nós queremos esclarecer, é exatamente isso que nós queremos testificar, saber. E é exatamente isso que nós perguntamos. Olha, vocês confirmam? É exatamente isso. Nós, de forma nenhuma, acusamos ninguém. Não acusamos absolutamente ninguém. Nós queremos tão somente os devidos esclarecimentos de algo que é público, de algo que é hoje o processo está em sigilo. Porém, nem sempre esteve. E no período que nem sempre esteve, houveram pessoas, né, que
tiveram acesso, inclusive eu, que li muitas páginas. Hoje o processo gira em torno de 10 mil páginas. Inclusive, professor, só cortando, acerca das provas, não são nossas provas. As provas estão nos processos. É o que eu disse lá para a servidora pública. Não somos nós que estamos trazendo essas informações, nem qualquer tipo de prova. Busque o sigilo desses processos, quebre esses sigilos, que vocês vão se deparar com essas provas. Essas provas foram produzidas no próprio material de inquérito, no início da apuração do caso da Operação Criptos. Isso aí não é material nosso, isso não é criação. Isso está nos próprios processos criminais. Então, assim, é consequência lógica dos fatos ali. Ok. É abrir esses processos e concluir. É isso aí. Exatamente. Então, está esclarecido o que fomos fazer lá. Existe, sim, uma grande possibilidade deles abrirem um inquérito. Na verdade, teve uma sindicância, né? Eles quiseram saber mais a respeito. E há uma grande possibilidade de virar, sim, um inquérito policial. E isso, professor, já estava se ocorrendo, né? Já estava havendo essa investigação quando foi mencionado quando conversamos mais sobre a respeito da empresa, porque para a delegacia ela já nos tratou de forma grossa inicialmente, como piramideiros, como quem investiu em uma pirâmide. E quando o senhor relatou, doutora, a senhora quer ouvir resumidamente ou a senhora quer ouvir a história? Então, ela deparou-se com quem era um cliente, né? E ali os clientes puderam ser ouvidos e ela, acredito eu, pôde ver o outro lado da história. Então, se abriu mais com as indagações, as conversas, ficaram mais à vontade. E aconteceu algo extraordinário. Quem estava lá sabe disso. Realmente o clima estava tenso do início do depoimento e, de repente, pelas nossas costas, entra um cliente que era policial. Não é mesmo, doutor? E aí entrou um cliente falando com a delegada, olha, são pessoas sérias, né? E ouça com carinho, ouça com atenção, né? Dê ouvidos, né? Ou seja, conhece o nosso trabalho e valorizou muito. Nós podemos perceber que a partir daquele momento as coisas mudaram, ela realmente ouviu com mais atenção e foi muito bom para o decorrer das horas de depoimento que teve, e ela entendeu todo o processo, desde a precipitação da juíza até o momento atual. E o professor, é insuficiente também a gente querer dizer aqui que se vier a ocorrer realmente uma investigação a partir do que ocorreu hoje, isso foi partido de nós. Não, como eu disse, os próprios processos já demonstraram isso. Então, tanto é que a própria serventuária nos disse, doutor, é possível que em outras delegacias especializadas isso já esteja sendo apurado. Sim. Por quê? Claro. Não foi o Marlon, nem o Lúcio, nem o Thiago que levou isso para lá, não. Isso aí está aí desde os processos. A prova cabal disso está nos próprios processos. É só abrir e ler. Agora não tem mais a possibilidade porque está em sigilo. Mas num determinado momento, no início, eu consegui. E as provas estão lá, eu consegui ver. Então, somos nós. É inevitável. Interessante o que você está falando, doutor Lúcio, porque a fala de prevaricação da polícia, do Ministério Público e da terceira vara é muito interessante que a sua fala, porque foi falado pela delegada. Foi uma fala da delegada dizendo exatamente isso. Olha, aqui a gente segue a linha da prevaricação. Ela que falou, né? Mas diante de fatos como esse, como é que fica? Como é que fica em relação aí a quem deveria já estar investigando isso, né? Nós estamos aqui como Polícia Civil tratando algo de Polícia Federal, né? E isso foi também discutido por nós, levantado pela própria delegada. Interessante isso. Então, assim, passamos por esse tópico. Nós compartilhamos com vocês o que eles queriam entender a nossa versão,
né? O que eles queriam era nos ouvir, porque o que eles tinham nas mãos, aquela delegacia ainda era muito pouco. Isso não quer dizer que outras delegacias não estejam investigando o caso, como o doutor Lúcio falou, e nós apresentamos para vocês o que nós falamos. E nós falamos exatamente tudo aquilo que vocês sabem, né? Que a empresa é uma vítima também de um sistema que a lesou. E é muito importante, professor, os clientes estar entranhados assim nesse caso, porque eles passam a ver ver, né, e ouvir todos os lados. Nós, inclusive, lá na frente fizemos uma gravação de um vídeo rápido, e ali eles puderam ver que somos pessoas respeitosas, sérias, e não como a mídia tenta manipular, né? E sim pessoas, seres humanos, que são tocáveis, né? Às vezes acham que o doutor Lúcio, o professor, é um robô, né? Não, são seres humanos, né? Os clientes, e podemos falar os relatos, porque lá, sim, é lugar de falarmos todo o nosso sofrimento, que nós estamos sofrendo, que nós estamos sangrando por falta desse capital, e eu tenho certeza que foi muito proveitoso e próspero para o caso. Ok. Deixa eu compartilhar mais. Vamos partir para informações da advogada Flávia Frois, ok? Se você puder e não tiver feito isso ainda, compartilhe essa live. As informações que nós vamos passar aqui são muito preciosas, são muito importantes. Então, mande para alguém, cliente da GS, mande para grupos que você faz parte e traga, porque as informações serão concernentes à advogada Flávia Frois sobre a ação civil pública que será efetivada, e mande também, e saiba também que nós vamos passar informações a respeito do Gladson, que foi visitado hoje. Informações a respeito da Flávia Frois. Doutora Flávia Frois esteve hoje, enfim, com o Gladson. Já quase no final da tarde, ela conseguiu entrar brevemente em contato conosco. Disse que se encontrou com o Gladson e, enfim, pôde tratar a respeito do caso com muito mais conhecimento de causa. Um advogado que, quando atende alguém lá no Canta-Nuvens, ele tem 1 hora de visita apenas. E ela não teve condições, da última vez que esteve com o Gladson, de conversar com ele. Então, ela não conseguiu dar uma resposta antes de conhecer o caso, antes de saber o que realmente estava acontecendo. E durante esse período que ela veio para o Rio de Janeiro, esteve aqui, ela buscou informações. E ontem nós estivemos reunidos e, enfim, ela pôde ter acesso a todas as informações que foram necessárias. Tudo aquilo que ela procurou saber, todas as suas dúvidas foram sanadas. Professor, tem um episódio que a doutora Flávia falou, que com Gladson, né, isso não está na pauta, sobre o Gladson mandou denunciar o cidadão que ameaça seriamente, e algumas tentativas, né, contra a pessoa da empresa, né, até respinga em alguns, mas diretamente a senhora Mireles, a pessoa dela, o CPF dela, é um ser humano, e o Gladson deu um recadinho para nós e os advogados fazer uma denúncia. Então, pode anotar mais uma denúncia aí, senhor cidadão, que vem cometendo diversos crimes, isso é notório, mas o que me revolta é em base de quê? Que proteção é essa? Porque uma coisa é o Tiago cometer um crime por não saber, outra coisa é o doutor Lúcio, sabendo que aquilo é crime, cometer o mesmo erro na fala ou nas atitudes
Porque se eu falar um palavrão, por exemplo, aqui, eu vou perguntar, doutor, qual foi o crime que eu cometi? Ele vai falar, ó, você cometeu tal crime. Porque ele estudou isso. Então, assim, só abreviando isso, ele pode anotar aí que vai vir mais esse processo diretamente do senhor Gladson. Ok. Então, assim, enfim, ela teve acesso a essas informações e pôde conversar com o Gladson no sentido de alguns acordos, né, alguns acertos que ela precisava fazer. Um dos acertos é a questão da autonomia que ela precisa ter para poder agir, para poder atuar. Isso era muito importante, entre outras coisas, né, que ela precisava conversar com o Gladson, e hoje ela aceitou, né, acatar a procuração que ela já detinha há mais de um mês. Ok? Há mais de um mês ela já detinha essa procuração, ela não entrou com a procuração, mas nós vimos essa procuração e hoje, enfim, ela aceitou o caso. Então, nos próximos dias, essa procuração vai ser impetrada com autorização do Gladson. Ele já se manifestou para pessoas próximas que quer ela no caso. Várias pessoas já sabem, inclusive até os adversários, porque, né, como já era de se esperar, já entraram em contato, né, e aceitou acompanhar esse caso, e a partir, né, de uma manifestação que ela deve fazer bem em breve, oficialmente, ela nos representa, ok? Ela passou todas as estratégias que ela tem, ela passou um mês estudando, aprendendo o caso. E ontem foram quase 6 horas de reuniões para entender o caso e já começar a desenvolver uma estratégia, pois uma das maiores qualidades, né, que ela tem é a construção coletiva das estratégias que ela monta. E nesse caso, ela se mostrou muito parceira em ouvir os clientes, que conhecem um caso há muito mais tempo, né? E pôde, assim, desenvolver algo mais robusto. Ela construiu uma estratégia, apresentou para o Gladson hoje, e o Gladson aprovou, gostou e aprovou as estratégias que ela seguirá, que ela colocará em prática usando toda a sua estrutura advocatícia, todo o seu conhecimento, toda a sua expertise. Nós teremos nos próximos meses muito trabalho, pois as ações são bem consistentes, porém muito trabalhosas. E assim, tudo aquilo que a gente vinha falando e muitas outras coisas serão aplicadas. E ela, diferentemente de um momento anterior que nós vivemos, ela tem a estrutura. Ela tem toda a estrutura para fazer as petições internacionais, para fazer ação civil pública, ou seja, toda a estrutura que a gente sempre quis e não teve, ela tem. E hoje ela tem e pode oferecer isso aos clientes. Então, a palavra que eu deixo aqui é no sentido de vocês estarem atentos, né, para seguirmos juntos nesses propósitos. Por uma questão evidente, essas estratégias não serão passadas, né? Não serão tornadas públicas, a não ser no devido tempo, né? Ou seja, no momento certo, vindo a partir dela, seguindo as orientações da defesa, aí sim elas serão publicizadas, né? Todos tomarão conhecimento, e eu suplico que a gente acate, que a gente siga as orientações, né? É justamente isso. Pessoal, aqui nossa página tem em média de 2 meses. Nós trabalhávamos individualmente no nosso perfil pessoal. Decidimos unir a força, né, em um só perfil, junto com os senhores, né? Então, todos os que seguem a página estão propondo um acordo de lutarmos para a resolução, e através dos senhores estão fazendo essas coisas acontecerem. Por quê? Foram muitos relatos que ela recebeu, mostrando a realidade das pessoas que estão sem o dinheiro, que estão precisando de medicamentos, que estão precisando do capital.
e ela pôde ver que não somos loucos ou fanáticos, e sim pessoas que estão lutando pelos nossos direitos, porque nós estamos sendo roubados na nossa cara, na nossa frente. E assim, e nos ajuntamos para colocar a mão na massa. Então, assim, muito trabalho que vamos ter pela frente, porque a luta será travada judicialmente, a luta será travada com os clientes, com o apoio dos clientes, porque uma das coisas é o que nós sempre estamos batendo aqui, que é a ação coletiva, que a união vai fazer dar certo, vai fazer acontecer. Então, assim, a advogada vai dar um passo, nós vamos dar um com ela vai dar um, nós podemos dar 10, porque nós já apresentamos a petição, professor e doutor Lúcio, que estamos em mãos, 27 mil assinaturas, só que ela falou, poxa, tá pouco, dá para chegar a 100. Nós perguntamos agora essas 550 pessoas se dá para chegar a 100 mil. Temos 27. Se cada pessoa que assinou mandar para 5, 4 pessoas e pelo menos 3 pessoas, 2 pessoas assinar, a gente já vai multiplicando e vai conseguindo. E é de extrema urgência, porque isso dá um poder gigantesco contra todas as alegações, contra tudo que estão tramando contra nós, né? Contra a empresa, contra os clientes. Então, toda a falácia que os clientes usam a empresa para lavar dinheiro, eles pegam pessoas com a imagem queimada, até ressuscitam mortos, a exemplo do Pablo Escobar, para falar que era cliente e não trouxe a Maria, que tem ali um problema de saúde, pagava os remédios com a renda. Então, isso tudo vai entrar como nunca houve no processo, né, para contribuir com a luta. Deixa eu explicar assim, o que o Thiago está falando. Gente, prestem bem atenção agora. Se liga no quanto é importante o que Thiago está falando. Haverá uma petição pública, ok? Que já existe. Haverá a ativação desse documento numa ação civil. O que é uma ação civil? Os clientes da GAS que assinarem essa petição vão entrar na justiça. Vão entrar na justiça dizendo: quem nos lesou foi o judiciário brasileiro, foi a justiça brasileira, foi o Estado, ok? Foi o governo através do judiciário. Foi eles que impediram a empresa de continuar funcionando e honrando os compromissos que sempre fizeram, sempre honraram. Preste atenção na importância de estar nessa live, ok? E para se derrubar, né, professor? Para se derrubar essa narrativa de que tudo aconteceu em proteção dos clientes. É totalmente reverso. Nós podemos, na verdade, derrubar todo esse processo. Apenas com essa petição. Nós podemos derrubar o argumento de quem acusa. A gente pode derrubar esse processo. A gente pode resolver isso agora. Explica, doutor, o que está sendo projetado. Isso a gente tem que falar, porque faz parte, né, da petição. Pode falar, doutor, explica. A gente está numa revolução, né, cara? Quem não enxerga isso tá com os olhos vendados. A gente está no meio de uma revolução. E você vê aí toda a revolução histórica aí, tem luta. E é aquilo, o poder emana do povo, né, cara? A gente tem que se unir. E você pode ver, professor Thiago, que em várias ocasiões, diversas pessoas conceituadas já falaram isso. União, quem vai resolver esse problema são os clientes. São os clientes, é a força dos clientes, é a união. Entendeu? Gente, então, eu é muito profundo isso. Doutor Lúcio, é muito importante. Por quê? O que o judiciário alega que, olha só, encerrou as atividades da empresa, proibiu as atividades de uma empresa que sempre pagou. Prestem atenção. A empresa sempre pagou.
E o judiciário, através da terceira vara, através da juíza Rosália, ele afirma, olha isso, ele afirma que ele fez isso para proteger os clientes. Mas a partir do momento que os clientes se manifestam, olha isso, a partir do momento que os clientes se manifestam dizendo, peraí, proteger a gente? De quê, se a gente nunca foi lesado? Proteger a gente? Não, a gente não foi lesado pelo Gladson. É o caso da Filó. A gente não foi lesado pela... É o caso da Filó. A gente foi lesado pelo judiciário. E aqui, ó, 100 mil assinaturas de pessoas falando que não foram lesados. E pessoas falando a veracidade. Cabo Frio, antes, era cheio de lancha. Cabo Frio era cheio de vendas de uma senhora que vende sofá, imóveis. Ela falou, olha, antigamente eu vendia imóveis a roda, agora eu vendo um a cada 3 meses. Ou seja, isso daí aconteceu, nós vimos agora com um animal, olha só, que vivia o ambiente bom para ela, de amor, e no local específico também, que ali era uma zona tipo rural, que tiraram e botaram ela dentro de uma jaula. Não é isso que estão fazendo com nós, clientes? O nosso dinheiro... Sem dúvida. E olha, preste atenção, gente. A nossa ação, a nossa manifestação, alinhado, né, em direcionado, né, a processar o Estado, a processar quem realmente nos proibiu de receber, vai jogar por terra, vai jogar no chão toda a acusação contra a empresa. As acusações que impedem a empresa de funcionar é relativo a golpe contra o cliente, que nunca aconteceu. E se nós dissermos, o que a gente vai estar dizendo com essa ação? A gente vai estar dizendo o seguinte, olha, a empresa não nos lesou. Quem lesou foi o judiciário, que impediu o pagamento. Então, com a nossa manifestação, com essa assinatura bem numerosa, bem representativa, queridos, e nós precisamos aumentar os números dessa petição para o nosso próprio bem, entenda. Para o nosso próprio bem, nós precisamos elevar, nós precisamos aumentar o número dessa petição. Os números precisam ser muito representativos. É por isso que é importante você assinar, você se enganjar, levando mais e mais pessoas a assinar. Nós temos uma grande oportunidade, nós temos uma grande chance nas mãos. É isso que vocês precisam entender, queridos. E já adiantando que isso não vem de nós, e sim da própria doutora pediu isso e disse que é de extrema urgência. Né? Ela disse agora, depois de ter saído lá do Gladson, que é de extrema urgência essa petição bater 100 mil pessoas. Então, assim, não se espantem se pessoas fazerem movimento contra essa petição. Por quê? São pessoas que entendem, vai estar jogando contra. E explicamos para ela, doutor. Ela falou, poxa, mas só tem 27. Explicamos para ela, poxa, doutora, foi em meio a muitos ataques. Fizeram várias campanhas contra a manifestação, contra a petição. Fizeram várias coisas. Você não tem noção da prova de fogo que essa manifestação chegou. Mas são pessoas, doutora, que são posicionadas. Elas não mudam. Porque fulano falou, porque Beltrano, ela sabe do que ela viveu. E se ela não viveu, como tivemos o caso da dona Elisângela na live, ela nem recebeu a primeira, ela sabe da história de mais de 200 mil pessoas que falam a mesma coisa. A empresa foi fiel durante 9 anos e 3 meses. E hoje pessoas recebem processo por ter pago esses dias. E se hoje a empresa quisesse reunir para os consultores, os gestores seriam presos. A empresa não pode se reunir hoje como gestores e como consultores. Todos nós estamos reunidos hoje como clientes, porque se alguém for nos reunir, somos presos. Quem dirá formular alguma coisa para pagar os clientes? Por quê? Tem que haver diálogo, tem que haver comunicação. E se houver comunicação, diálogo da empresa hoje, todos eles são presos. Agora, os clientes ninguém para. Os clientes ninguém cala. Porque nós somos clientes e nós sim vamos botar 100 mil pessoas
nessa assinatura, e inclusive vocês vão ouvir da boca da própria advogada. Então, gente, já antecipando aos senhores, e, por favor, não seja cabeça dura, desculpa o termo usar, mas colabora, pô. Eu não tô com teu dinheiro, a empresa não pode mover teu dinheiro. Não podemos nem conversar. Quem fazia pagamento era eu, consultor. Os outros consultores que faziam pagamento, eles não podem se reunir, não posso falar com eles sobre a empresa como consultor, ou a empresa não pode falar comigo. Então, assim, vamos abrir o mar, né, doutor? Vamos abrir o mar, vamos para a empresa fazer o que ela sempre soube fazer. Quem tem que ensinar, é bom especificar isso, quem tem que ensinar do mercado de criptoativo, hoje, não é o judiciário, a GAS, é a GAS e o judiciário. Porque quando nós falávamos de criptoativo, Bitcoin, a gente ouvia deputados, políticos falando criptomoeda. Então, assim, tem que ser humilde e reconhecer, olha, eu não conheço esse mercado. Nós estamos falando de um ativo que de 2020 para hoje valorizou mais de 600%. Então, é 6 vezes mais o valor de 2020, não estou nem me estendendo. Então, assim, é um ativo extremamente volátil, mas que dá muito lucro. Então, os políticos, os poderosos, têm que aprender com nós. Até você, cliente de AES, sabe o que é Bitcoin hoje? É uma moeda descentralizada. Até hoje você fala, poxa, o Bitcoin tá barato, eu queria ter um dinheirinho para comprar. Aí você compra R$10, compra 20, mas você fala, poxa, eu queria mais. Eu entendo você, também vivo essa ânsia hoje. Então, gente, temos que reconhecer, a GAS dá uma baita de uma aula no mercado de criptoativo, e se nós falarmos para ele resolver o nosso problema, nós sabemos que vai resolver, só que precisamos que isso seja possível, né? Por isso, contamos com a ajuda da doutora Flávia Frois, brigando lá, e de toda a equipe, né? A doutora Tânia, que ainda está constituída na vara empresarial, na recuperação judicial, que, sinceramente, eu acredito que não é o caminho, né? Eu tenho o direito de analisar, não sou advogado, mas converso com diversos amigos advogados e diz que eu não estou maluco, o professor é a mesma coisa que eu sei, e muitas coisas podem acontecer, mas que nós estamos no caminho, isso, professor, a gente pode dizer. Isso. Só uma ponderação ainda sobre a ação pública, tem que ser destacado que, saindo nós aí, né, todos, saindo vitoriosos aí nessa petição, isso dá a todos nós carta branca para buscar o ressarcimento moral, material contra o erário público. Vai ser o passe livre. Vamos lá, você que foi lesionado aí, que o banco está te cobrando juros lá desde 2021, pede lá para o seu gerente, contabiliza aí quanto que eu devo de juros, pega esse passe livre que você vai ter na mão aí, entra com uma ação contra a União, bota eles para pagar, porque foram eles que causaram isso. Danos materiais, danos morais, pessoas que perderam a vida. Esse vai ser o passe livre. Não é simplesmente ganhar ação, a empresa retornar, não. É responsabilizar a União por essa catástrofe. Entendeu? Tem que se atentar a isso também. Todos nós teremos um passe livre. Gente, deixa eu explicar uma coisinha aqui. Muita gente entrou hoje aqui nessa live. Muita gente que não tem um pingo de conhecimento, porque não nos segue. E repete coisas que por não conhecerem. Todas essas perguntas que fazem são devidamente explicadas. Mas pelo fato desses irmãos, né? São irmãos que a gente considera que a gente vive numa família GAS, na nação GAS. Então, essas pessoas, infelizmente, elas não detêm o conhecimento. Então, tenham misericórdia delas. Tá? E essa pergunta que foi feita aqui, por exemplo, a Mirella sacou mais de 1 bilhão no dia 31/8/2021. Gente, a empresa ainda estava pagando. Onde é que estava esse dinheiro? Você sabe quanto ela pagava por dia? Existiam diversas gestões aí que pagavam mais de 1 milhão por... 1 milhão não.
100 milhões por dia. Gestões. Eu estou falando de escritórios. 100 milhões por dia. Olha, eram quase 200 escritórios pelo Brasil. Então, está falando uma grande besteira. Na verdade, é uma persuasão, é uma manipulação para jogar pessoas contra a empresa. Mas esse dinheiro foi para isso que a pessoa está falando aí é extremamente, infelizmente, né? É extremamente absurdo e totalmente compreensível, uma vez que a empresa pagou até setembro. Até setembro a empresa pagou. Isso era uma movimentação de dias. Se fosse, talvez no final de semana, para poupar, seria os valores de 1, 2, 3 dias. E quem fez esse pagamento até setembro foi quem? Mireles. Mireles já sem o Gladson. Porque o Gladson estava preso. E mais. E só para completar, e mais. Infelizmente, sendo roubada. Porque com os escritórios fechados, ela se acreditou naquilo que chegava para ela. Olha, a minha gestão precisa pagar hoje tanto. A minha gestão precisa pagar hoje tanto. Outro gestor, a minha gestão precisa pagar hoje tanto. E aí ela mandava os valores que eram requeridos, eram pedidos na confiança. E depois ela ficou sabendo a respeito do ágio que estava sendo cobrado, o ágio que estava sendo pedido. Então, não caiam de forma alguma, gente, em narrativas que tenham o objetivo de atrapalhar a solução do caso. Eu estou há mais de um ano falando, vocês estão sendo manipulados. Todas as perguntas que vocês fizeram, todas que vocês estão falando, movimentou tal dia, Mireles é fugitivo. Olha só, preste atenção, só nessa questão. Vamos fechar a pauta, professor. Olha só, vamos fechar, mas é importante. Só que eu não vou voltar para responder mais, não. Só para vocês terem uma ideia, a Mireles estava, vamos supor, ela está em Portugal, vamos mudar ela. Está em Portugal. Aí houve o pedido de prisão. Ela saiu do lugar? Não, continua em Portugal. Ela está onde hoje? Vamos supor, em Portugal. Então, como é que ela está fugindo se ela nunca saiu do lugar? Fugido. Até então, quem fala que está na Interpol, professor, mostrou lá e não estava, não. Olha só que absurdo. Ele vivia falando, Mireles está procurada pela Interpol, procurada pela Interpol, procurada pela Interpol. Passou meses falando essa bizarrice. Aí foi na Interpol. Aí chegou na Interpol, por que o nome da Mireles não está aqui na Interpol? O meu sonho é ver o nome dela aqui. Então ele mentiu? Ele manipulou? Então, gente, pelo amor de Deus. Até quando vocês vão se permitir manipular? Então, vamos para a pauta, que é muito mais importante. Se vocês quiserem informações, veja os lives anteriores. Vocês vão ser muito bem informados, muito bem instruídos, sem mentiras, sem leviandades. Tá só bom? perguntar no direct. Vai ser esclarecido, cara. Se não confia no doutor Lúcio ou em quem seja, pergunte seu advogado, que não tem interesses pessoais nesse caso. Professor, nós falamos aí sobre as assinaturas precisam ser quadruplicadas. Explicamos como que vai ser usado pela defesa. A assinatura está no link na bio. Da bio da página. E o efeito dessa ação, explicamos. Então, é um conteúdo enriquecedor e que precisamos da ajuda de todos. Não adianta cobrar professor, Tiago, Lúcio, porque nós somos clientes. Então, se você é cliente que nos cobra, mete a mão na massa, pô. Faz também. Não tem ninguém que vai falar por você, não, irmão. Não tem milagre. Se você não falar por você, porque você tem boca, pô. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou... O professor não é melhor que você, o Lúcio não é melhor que você. Então, assim, não adianta querer ficar no ar-condicionado, ou, eu não vou pensar mais na GAS, e quando aparece, nos cobre, etc., e não quer curtir, compartilhar, assinar a petição, mandar para 3 pessoas, temos 500 pessoas aqui na live quase, só daqui cada um conseguir 2 pessoas, a gente já bate 1000, né? Só agora, nesse momento, quando acabar a live. Então, gente, vamos botar a mão na massa, pelo amor de Deus. Tá uma guerra do caramba, tá uma luta. Não é, vai dar certo amanhã. Não, é o início de uma guerra. O que
foi falado, vamos ter muito trabalho. E agora trabalhar e lutando numa luta justa, entre aspas. Por quê? A gente lutar com quem está do nosso lado, nos traindo, que foi o caso do Murilo, eu sempre digo isso, né? Esquece esse cara, mano. Não cita mais ele, não. Eu gosto de citar porque... Deixa pra lá. Não ganha nada. Enfim, não ganha nada olhando pra trás. Informações da saúde do Gladson. Pessoal, falaram pra gente que o Gladson estava fazendo dieta. Ah, ele tá fazendo dieta, ele tá bem. Mentira. Gladson está mal. Quem tá no grupo lá, Raiz, ouviu eu tomando um coisa. Ah, ele tá muito bem. Gente, mentira. Gladson não tá bem. A saúde não tá fazendo dieta. Quem conhece o Presídio Federal, que eu acredito que é a minoria, ou uma pessoa daqui, até advogados, só quem trabalha no federal sabe como é que funciona, come legumes, às vezes vencido, velho, que tá lá. Não estou falando que ele está comendo comida podre, mas estou dando um exemplo aquela comida de presídio, muitas das vezes é azeda, né? Então, nós sabemos que ele está emagrecendo mais do momento que ele saiu do aeroporto para hoje. Disse que sim, está mais magro, infelizmente, e não quer ficar lá. Isso é uma mentira. Então, quem disse que ele queria ficar lá é uma mentira. Então, gente, temos muito trabalho pela frente. Agradeço, pula o outro tópico da pauta, tá? Não fala do seguinte, não. Pula logo por último. Lê aí, que eu tô aqui mais... Uma das coisas que ele mandou informar hoje, né, é de que ele quer a empresa de volta. Ele quer lutar pela empresa de volta. Ele faz isso, está fazendo isso por todos nós. Ele quer honrar os compromissos. Isso demonstra, gente, o quanto ele quer. Ele tá lutando para beneficiar, porque ele só faria isso se ele tiver dinheiro. Se ele não tiver a intenção de dar golpe. Então, nós estamos em busca dessa vitória, gente. O Gladson, ele não está bem de saúde, ele quer um tratamento, ele quer se recuperar e quer principalmente, a ordem que veio, né, quer principalmente lutar pela empresa. Por quê? E é uma questão óbvia. A empresa está sendo acusada de organização criminosa. O tempo tem mostrado que nunca foi. A empresa está sendo acusada de crime, né, contra o sistema financeiro nacional, ou seja, calote. E nunca deu calote em absolutamente ninguém. E a empresa está sendo acusada de lavagem de dinheiro. Isso pode ter acontecido. Lavagem de dinheiro, mas nunca, jamais seria motivo para o fechamento de empresa. Porque se fosse assim, muitas empresas no Brasil, até estatais, já teriam fechado. Então é incoerente. E mesmo assim, se ele fosse condenado por lavagem de dinheiro, ele já estaria no tempo de ser solto. E ele nem julgado ainda foi. Está em preventivo. Nem ouvido. Nem ouvido ele foi. Um absurdo. Então Ninguém pergunta a ele dos interesses dos clientes. Ninguém pergunta assim, Gladson, como você quer pagar, Gladson? Tá entendendo? Ninguém pergunta do judiciário porque eles não querem resolver. Pelo contrário, ele quer roubar. O sistema quer roubar. Calma, Thiago. Olha as palavras. Vão derrubar a página, vai ser pior. A gente não vai poder ajudar. Presta atenção, olha só. Gente, presta bem atenção. A gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. O que a empresa precisa é ter uma estrutura administrativa. Aqui eu fixei, Meirelles é inocente, então nos paga. Olha, tudo bem, vamos supor que Gladys queira pagar semana que vem. A Meirelles queira pagar semana que vem, ok? Jaime, beleza? Legal. Qual é a estrutura administrativa para isso? Qual é a administrativa? Você poderia me responder como é que a empresa pode fazer essa estrutura? Se o senhor, Jaime, o senhor vai ajudar a defesa, olha só, o senhor vai ajudar a defesa se o senhor souber esse milagre, porque até então o senhor pode sair daqui preso dessa live, porque o senhor está mandando cometer um crime. Bota aí um para pagar, nomeia um para pagar.
Amanhã o Ministério Público tá 6 horas da manhã na porta. Que Gladys fala para ele, ô Pegar Jair, de pedido, pô. vamos supor Vai que dar Na verdade, as fala pra pessoas ele, ficam, irmão, as vamos supor que ele pessoas seja um ficam homem de querendo confiança do seguir Gladys. influência. Não vai dar Influência só bota filho. Vai ser preso Vamos pegar, de pijama, meu amigo. vamos pegar um e falar assim, ó, você é o cara, irmão, você é de confiança, vamos botar 10 bi na sua mão e você vai pagar. Né? Isso. Agora, Isso. pode contratar alguma empresa, você pode contratar alguma empresa para te ajudar a ver as notas, ver se as contas, ver os comprovantes, é verídico? Pode contratar? Não. Que empresa vai querer? Que empresa vai querer porque não pode? Tá entendendo? Então, é um absurdo falar essas coisas e, sabe, é uma perda de tempo. A nossa energia tem que ser no seguinte: vamos derrubar isso tudo, abrir o caminho, aí sim, estando ele preso ou não. Eu já recebi uma carta do Gladys que diz: eu vou honrar todos os compromissos. E uma das coisas que ele disse esses dias foi o seguinte: antes de eu passar pela aprovação do homem, eu penso em passar pela aprovação de Deus. E quem conhece o Gladson sabe que ele é um homem sério e temente a Deus. Pode falar que ele é o que for, mas você que conhece o Gladson, você sabe que Gladson é um homem sério e que muitos dos seus negócios, com suas pessoas de confiança, é feito através de palavra, de tamanha confiança que as pessoas tiveram nele e tem. Tanto que hoje, independente disso tudo, muitas pessoas foram conquistadas através desse trabalho, são gratas, porque gratidão é tudo. Pode passar 1, 2, 3, 10 anos, mas as pessoas que são gratas, elas são, não adianta. Pode tentar deturpar o caráter, tentar botar lá áudios manipulados, como fizeram comigo. Eu posso falar, eu tenho autonomia. Manipularam um áudio meu, me deram voz de prisão com um áudio manipulado, que hackearam o meu Instagram, cortaram um trecho e nem se deram o trabalho, mas foi alguém junto que fez isso. Que nem se deram o trabalho de clicar no áudio para mostrar que o áudio estava andando, certo? Então, assim como fizeram, e muitas coisas nós estamos falando e não vamos falar para não dar brecha à estratégia da defesa, até mesmo no crime contra o CPF, né? Da outra parte que acusa, e nós sabemos que uma das tentativas que tentam acusar, a própria vítima falou: olha, eu acredito que não foi ele, porque quem trabalhou na GS sabe que GS não tinha concorrente, certo? Então, a gente tem pelo tempo, a gente só tem mais 1 minuto de live, ok? Então pode cair a qualquer momento, tá legal? Vamos lá, então praticamente encerrou aqui essa pauta. Então a gente trouxe informações a respeito do Gladson. Ele quer a empresa novamente, ele quer honrar todos os compromissos. Nós vamos fazer uma petição, né, uma ação civil pública, e precisa do máximo de clientes assinando essa petição para ter representatividade. Estou fazendo um resumo. Precisa muito dessa representatividade. Quanto mais assinaturas, mais importante será. Nós queremos pelo menos quadruplicar isso, porque isso derrubaria as acusações de quem nos acusa. Né? De quem nos acusa. Na verdade, eles alegam que querem proteger os clientes. Só que os clientes estão dizendo que não precisa dessa proteção. Na verdade, nós vamos entrar contra quem realmente nos causou dano, que foi o Judiciário e o Estado. Trouxemos informações a respeito da defesa, muito importante, e começamos dando um relatório, prestando um relatório a respeito da cidade da polícia, tá bom? Pela hora, já estamos com 1 hora de live. Se correr mais 1 minuto e não cair, é porque a live está, essas 2 semanas, está passando do tempo. Aí a gente continua, tá bom? Se cair, fica aqui a nossa despedida. Ok, doutor Boa Lúcio? noite a todos aí, pessoal. Muito obrigado aí, atenção mais uma vez. Estamos juntos, vamos vencer. Ok, se não cair, a gente continua por aqui, a gente chama mais um, coloque aí
A doutora Mônica, se quiser entrar, Boa o noite, Márcio também. doutora Mônica, minha amiga, vamos para cima. Né? Gratidão por tudo e gratidão por todos os clientes que estão contribuindo na luta, né? Gratidão mesmo, pessoal, porque vocês não estão fazendo isso só por vocês, estão fazendo isso pela minha família. E como o amigo Vitor botou aí, eu quero voltar a comer sushi, eu também. Professor, eu vi uma acusação aí, que eu até ri, e ele percebeu e botou que eu ri, que o senhor, a vida tá boa, tá bem, inclusive tá até com um sofá novo, né? Segundo, tava tendo essa acusação aí. Sabe de nada, mais uma vez acusaram de mesadinha, né? É esse mesmo. Eu vou falar o quê? Eu tenho ficado prestando conta agora, né? Que eu estou na casa de amigos, né? Eu estou na casa de pessoas, né? Inclusive, assim, o almoço foi gostoso. O almoço foi bom, não foi? Muito. Pois é. São pessoas aqui perto da delegacia que nos assistiram. Nós já saímos tarde e depois que nós saímos da delegacia, nos chamaram para almoçar e mora aqui próximo da cidade da polícia. E realmente tá tão gostoso que a gente ficou aqui o dia todo. Agora, isso daí edificou muito na vida dela, né? Então, gente, pelo amor de Deus, quando a gente às vezes é um pouco grosso, é por causa disso, porque é no nosso pessoal, pô. Vou te mandar o boleto do meu carro que não tá pago ainda. Paga o boleto, pô. Não vem perguntar do pessoal, não, que isso é chato. Isso é falta de respeito. Mostra que você não tem educação. É lamentável, né? Na verdade, assim, muitas pessoas, infelizmente, da nossa família GAS, elas não estão sendo sustentadas com bons argumentos. Eu lamento e convido para que venham aqui ter realmente informações que são devidas. Hoje, por exemplo, na live de outra pessoa que abriu junto com a nossa, que geralmente não faz live à noite, a pessoa falou, repete sempre a mesma coisa. Fulano de tal é fugitiva. Eu já expliquei. Fugitiva como? Você já estava lá fora e nunca saiu do lugar, né? A pessoa movimentou bilhões. Fazia isso todos os dias. É interessante que a pessoa tá tão má, né? Com má intenção, que o áudio que ela soltou, o áudio que ela teve acesso e soltou na semana passada como vazado, tem a prova de que ela foi enganada. Tem a prova da inocência que ela falando, eu não estou com dinheiro, não tenho acesso ao dinheiro. E por que ele não solta o áudio todo? Manda ele soltar o áudio todo. A pergunta e da onde veio? A pergunta olha só, a pergunta que ele faz, né? Ele fez hoje. Com quem está o dinheiro da GAS? Com quem está o nosso dinheiro? Bem, uma parte desse dinheiro foi roubada pela pessoa que deu a ele aquele áudio. Então ele deve saber. Quem sabe até. O professor falou. Quem sabe até essa pessoa, inclusive, estava junto. Foi amando dessa pessoa que tanto persegue. Sabe por que ele não quer? Isso daí, professor. Olha só. Gente, preste atenção. Pensem. Por que será que esse camarada está fazendo tanta pressão? Tanta pressão. Ele quer, simplesmente, que o Gladson já está preso e eles esperam que o Gladson pegue aí 30 anos de assassinato. E eles querem que a Mirelle suma, desapareça, e por isso fazem pressão. Na verdade, eles dizem a todos que estão ajudando, mas na verdade eles estão pressionando para manter exatamente tudo como está. Se a Mirelle recebeu o direito de voltar para o Brasil e tomar de volta aquilo que é dela e do Gladson, muita gente fica sem a boquinha. Mas é mais fácil eles fazerem o quê? Eles transferirem aquilo que eles praticam. Fulano de tal tem interesse, fulano de tal recebe, fulano de tal não é confiável. Na verdade, isso é um processo de transferência. A psicanálise explica. Mas, olha, tenham consciência, gente. Aqui nós estamos há 1 hora falando só sobre ações. Vamos por esse caminho. Tem esse caminho aqui, cidade da polícia. Tem esse caminho aqui, a doutora Flávia Frost está entrando. Tem esse caminho aqui, ação civil pública. Olha aqui, tem esse caminho aqui. Olha só o que o Gladson falou. A gente está 1 hora aqui trazendo informações de conteúdos para vocês que vislumbram o futuro. E a pessoa está mesmo na mesma fofoca do passado. Então tenham consciência, gente. Onde existe incoerência, onde existe manipulação de informações,
E o camarada é tão ridículo, que ele mesmo mostra as mentiras que conta. Se você acompanhar a narrativa, ele prova, ó, eu provo que eu mentia anteriormente. Eu provo. Quando ele teve lá no vídeo lá do início, cara. Pô, que saudade. Aí, assim, desculpa falar, mas burra aqui não tem. Lembra? É burrice não ver. É burrice não enxergar. Pelo amor de Deus. Não aguentei. É isso. Desculpa falar, tá bom? Enfim, isso tudo é triste, tá, gente? A gente tá rindo, mas a gente pode estar se deparando aí. Vou usar essa fala com uma pessoa. É porque eu tô com alguns processos contra, vou me abster, né? Então, uma pessoa de um caráter extremamente perigoso. Não sei se vocês entendem. Já passou do verbal e o que foi feito. O que foi feito contra a pessoa que falou publicamente, que sofreu, nós sabemos que estão envolvidos. Nós sabemos, tá? Isso é um assunto muito sério, gente, que vai ser tratado no devido lugar. E orem para a justiça ser feita, né? Então, a gente ri, a gente brinca, porque em meio a isso tudo, a gente tem que extravasar, senão a gente surta. A gente perde a mulher como um falso, que a própria mulher viu que era falso. Inclusive, abusador é porque, gente, é tantos crimes que essa raça comete. Houve um crime de estupro virtual, houve crime de estupro virtual, mas infelizmente a vítima está tão abalada que não quer colocar isso para frente, pelo menos agora, e eu convoco, encorajo, nós tapamos o seu rosto, a sua voz, tudo, te damos a cobertura, doutor Lúcio, o senhor ajuda essa mulher na defesa, a doutora Mônica já se colocou à disposição, e todos os outros advogados que quiserem, nós te damos essa cobertura, mas, por favor, mostra quem é essa raça, esse tipo de pessoa que vem falar de caráter, que vem falar de tentar denegrir a imagem do outro. Então, estamos falando, pessoal, de assuntos muito além que vocês imaginam, e às vezes vocês não entendem porque nós mencionamos certos nomes, certas atitudes, porque é algo muito sujo, porque para ver pessoas sofrendo, pessoas no estado hoje de calamidade que está, e continuar querendo ganhar dinheiro, gente, querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar certo, se beneficiar em cima do outro, essa pessoa tem que estar muito possessa. E é engraçado que vem falando bonitinho, aí depois, vota aqui, fulano me apoia para política, o fulano não me apoia, fulano tem que me apoiar. Aí um dia depois que perdeu, vem, ó, eu já ia fazer isso, eu só não falei antes, porque... Então, gente, pelo amor de Deus, estamos diante de criminosos, estamos diante de abusadores, e, por Deus, que Deus toca nessas pessoas para mostrar as provas, para mostrar toda a prova que nós estamos falando. Eu peço a Deus para mostrar o áudio do Murilo. Eu peço a Deus, porque se essa pessoa tiver coragem, ela vai mostrar. Pô, tá com medo de Murilo, irmão? Tá com medo de Murilo? Pelo amor de Deus.
Acorda! Tá com medo do Murilo, pô! Ah, vai mandar matar, morre como homem, pô! Como mulher! Mas mostra! Ah, outras pessoas também tem, mostra todo mundo junto! Eu mostro, me manda aqui, eu mostro! Lá! Então, gente, não adianta querer ficar falando que tal, que eu sou brabo e não querer botar a mão na massa com provas. Porque os clientes, nós, ninguém aguenta mais, só falácias sem prova. E, graças a Deus, a vocês, clientes, estão movendo aí e hoje nós estamos diante de uma situação que eu acredito que vamos lutar numa luta contra o sistema como gigantes. Eu tenho essa convicção comigo. Posso me enganar? Posso. Mas que eu tenho, eu tenho. Olá, amado. Paz e bem. Tudo bom? Tudo bem, gente? Aí. Valeu, boa noite. Boa noite a todos. Vamos para cima? Vamos sim, com certeza. Gente, eu pedi para entrar na live só para fazer um comentário rápido aqui sobre a nossa indicação para que aqueles que ainda não se atentaram para o trabalho que está sendo feito aqui, tomem uma decisão e nos ajude. Eu queria citar um exemplo aqui de uma pessoa que estava comentando comigo algumas coisas nos comentários da live que foi gravada lá na frente da delegacia. O que acontece? A primeira coisa é que as pessoas que atacam, não é, o trabalho que está sendo feito aqui, um trabalho honesto, limpo, não é? Primeiro, eles nunca têm rosto. Eles nunca têm rosto. Eles não têm a coragem de se identificarem, não é, para falar aquilo que eles desejam falar. É a primeira coisa. E no comentário que foi feito, eu fui mostrando para ele, e ele foi muito enfático em dizer que o trabalho que está sendo feito aqui na página é um trabalho que não traz nenhum resultado prático. E eu perguntei para ele, ora, se você acha isso, qual é o resultado? O que você, como cliente, não é, todos nós somos clientes aqui, tem feito de forma prática para que nós venhamos chegar numa solução? E a resposta dele me surpreendeu muito. Ele disse que ele não tem essa obrigação, não, de fazer nada prático para que haja uma solução definitiva do caso. Ora, ele vinha fazendo cobranças a essa página que tem feito um grande trabalho, tem se proposto a fazer um trabalho de excelência, sem acusar ninguém, não é? Se defendendo muito mais do que acusando. Ora, e como é que ele vem dizer que ele não tem essa responsabilidade? E eu fui muito, se vocês quiserem olhar depois lá, eu fui muito, assim, enfático com ele em dizer que se ele não tem responsabilidade, se ele acha que não tem responsabilidade, como ele vai cobrar a responsabilidade de outros clientes? Então, gente, a gente precisa se atentar para um detalhe importante, que desde o início dessas demandas que nós estamos aqui juntos, né, buscando, se a gente não se unir, se a gente não buscar um direcionamento comum, e graças a Deus as coisas estão começando a acontecer, não é, de forma que nós vemos uma possibilidade clara de avançarmos nesse processo injusto que todos nós sofremos. Gente, como nós vamos cobrar responsabilidade de terceiros se nós mesmos não temos esse perfil de nos responsabilizar por aquilo que é nosso? Então, eu queria deixar esse comentário aqui, Tiago, professor Marlon, doutor também, de que isso é uma batalha, gente. Nós não estamos aqui em busca de nada além do nosso direito. Só isso. Na então, verdade, gente, você que veio lá de qualquer outra live, não é? E está aqui e não conhece o trabalho da página, procure conhecer antes de você vir aqui e destilar o seu ódio, a sua palavra inoportuna, porque a gente não precisa disso, a gente precisa de ajuda, de cooperação, não é? De pessoas que queiram somar forças para que a gente venha buscar um objetivo comum, que é o nosso direito. Tá bom, gente? Obrigado aí pela oportunidade, professor, Tiago. Beleza. Forte abraço aí Eu que para agradeço. O Roland está falando aí, vou apresentar no Cassiano. Calma, Tiaguinho. Ó, vê que eu não tô louco. Não vem me culpar depois, não. Falei nada. Só para complementar o que o amigo falou, né? Realmente
cara. Ninguém aqui é responsável, não. Sabe quem é responsável? A justiça. Mas vai lá ver se alguém vai bater lá na justiça. Vai lá. Vai lá na juíza Rosália. Vai lá na porta dela, pô. Vai lá falar pra ela que ela é isso, que é aquilo. Quero ver ter coragem. Nós realmente não somos responsáveis, não, cara. A gente só tá tentando ajudar, pô. Quem é responsável não é nem é... Meu Deus do céu. Deixa eu ficar quieto. Acho bom. Eu tô o tentando leão colocar ferido. Eu vi um comentário interessante. O leão ferido ainda é um leão. Liberdade ao Gladys. Não se esqueçam disso, gente. E Joás, é muito importante a sua colocação e vamos juntos. Obrigado por tudo, meu amigo, né? Pela sua luta, pela sua valentia, né? E vamos usar muitos gelados aí que você mandou para sairmos dessa situação. Gente, eu vou ficando por aqui, professor Luz, vou ter um compromisso agora. Tá? Eu também, pessoal. Eu vou tentar, beleza. Eu vou tentar colocar mais alguma pessoa, Um beijo a todos. responder mais algumas perguntas Licença, e fechar a gente. live. Eu vou ter que sair também, amigo. Beijo aí, ó. Um abraço. Ô, Conrad, só vou tirar o bigode quando chegar a 1000 assinaturas. Valeu, gente. Boa noite aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Só para descontrair aí. Eu aceitei aqui mais uma pessoa, vamos ver se entra. Né? Foi requerido de clientes agora uma ação, né? E essa ação deve ser efetivada. Não custa absolutamente nada. Não vai pagar nada. Nada. Não vai pagar nada. Então, é só assinar. É só assinar a petição, que essa petição ela tem o poder de fortalecer a nossa causa, a nossa defesa e bater de frente com aquilo que eles acusam. Eles dizem que quer nos proteger. Ora, se os clientes se manifestam dizendo que não precisam dessa proteção, que na verdade nós fomos lesados pelo judiciário, tira a força daquilo que eles alegam. Então é só a gente questão de refletir, raciocinar. E essa petição vai ganhar muita força na acusação que estamos fazendo. Você imagina. E o melhor de tudo, professor, de graça. E detalhe, petição internacional, aquilo que a gente que foi cobrado um valor absurdo. Absurdo não, na verdade a gente que não pode pagar, né? Absurdo para mim é porque eu não posso pagar. Mas uma petição internacional é cara, gente, é muito cara. E a gente vai ter isso dentro do escritório que já está defendendo a causa. Então pensa. Aleluia, Senhor. Pensa. Agora vamos apoiar. Vamos apoiar, é interesse nosso. Ok? Ninguém perde nada, professor. Pô, é só assinar, gente. Então, só assinar. Vale a pena o engajamento. Nós precisamos nos engajar para que a gente, mais e mais clientes possam assinar. 27 mil é muita coisa. Professor, desses 27, dois por pessoa, a gente bomba. Exatamente. Olha só. Vou tentar terminar antes que a internet dê ruim de novo. O que acontece? A petição ela é super importante, essa multiplicação. Mesmo que alguns advogados, que somente eles hoje têm a perder com essa petição, eles podem botar o terror que não vai adiantar de nada. Meu amigo, meu irmão, cliente GAS, assina a petição. Isso a gente vai ser atacado por essa petição, sim. Vão tentar jogar água nesse movimento. Falar que a gente vai usar os dados com outra coisa. Vai usar os dados para brincar de dado. Só se for jogar o War com dados. Mas dado então, que a gente deu lá pro cara... A Giciota, nós demos na outra petição. Mas olha só, tem uma movimentação sendo feita. Já foi bem explícito. Até eu acho que poderia ser explícito mais para frente, mas já foi explícito o que vai ser feito. Então, vai vir ataques minando a possibilidade dessa petição. Observem quem está minando. Observem se são companheiros de advogados, se são advogados que, mesmo que não tenham causa na justiça, ganham muito com o sofrimento dos clientes da GAS. Então, eu peço para vocês observarem. E assine, não tem custo nenhum a assinatura, a petição vai ser usada numa causa sem custo nenhum e o beneficiário vão ser todos.
Só que a gente precisa dessa multiplicação. Pesquisem sobre a advogada que está sendo falada, vê se ela é de bobeira, vê se ela vai vir para brincar. Pesquisem, não ouça o que os outros falem, pare de ouvir os papagaios falantes. Pesquise, corre atrás. Quando eu entrei na GAS, eu pesquisei da GAS. Demorei um tempo para entrar. Sozinho, Márcio, tu não precisou de ninguém. Exatamente, mas eu pesquisei. Poderiam me falar que era pirâmide, que era isso, aquilo, eu fui pesquisar. Não tinha uma causa contra a empresa, só a causa da empresa contra bancos. Então a gente está dando uma informação sobre a advogada, nós estamos dando uma informação sobre o movimento que vai ser feito e nós precisamos do seu apoio para resolver o nosso problema. E vamos ser atacados sim, pela petição ser de graça, porque tem advogados que vai deixar de ganhar. Então ajude-nos, se ajude também, por favor, é isso que nós pedimos, sim, suplicamos, porque eu particularmente não ganho mesadinha nenhuma, assim como o Dr. o professor Marlon, assim como o Tiago, assim como todos que ajudam na página, não ganham nada, e eu tenho certeza disso, porque a gente conversa muito em off, a gente sabe a dificuldade de cada um, e quem fala que ganha mesadinha, isso é uma causada do caramba, é só para tirar o foco, deixar descredibilizar as pessoas. Isso, descredibilizar as pessoas e tirar o foco do principal, que é justamente resolver o problema. Se houve um assodamento, esse assodamento tem que acabar. Se houve uma precipitação, ela tem que acabar. E caso lá na frente não funcione nada, aí é outra coisa. Mas assine a petição, é de graça. Não vai te custar nada. Não vai te custar os 30% do advogado, não vai te custar 1.500 de advogado que tem sido pedido aí, R$1.000 que tenha sido pedido aí, vai te custar nada. E pode te beneficiar e muito. Já foi especificado o que pode ser feito. Era só esse esclarecimento que eu queria trazer aí, professor, que eu estava agoniado, estava na rua ainda, chegando em casa e vindo no mototáxi para tentar chegar mais cedo e tentando entrar na live e cair a internet. Mas é para despertar. Desperta tu que dorme, para de entrar na causada dos outros. Tem muita. Eu assisti a live, eu vi a movimentação que está sendo feita, as informações novas que estão sendo trazidas, novas, são novidades, são atitudes, são posicionamentos, são mudança de atitudes, são avanços que nós estamos fazendo. Para quem nunca todo mundo fala que a página não faz nada, então, por favor, ajude-nos, ajude-nos. E se ajuda, entendeu? Não faz nada, meu Deus, meu Deus. Quantas madrugadas, né, professor, batendo, conversando. Está se movendo mais do que muita gente, professor. Com todas as limitações. Deixa, não tem problema não, né? O mais importante é que nós estamos conscientes que... Professor, também me botei à disposição do Tiago, tá? Eu faço Uber. Se o dia que o Tiago não puder, tô Obrigado. sentido. Obrigado de verdade. Tá perguntando aí onde está a petição, não é isso? A petição está na bio da página. A gente vai pedir para botar nos stories novamente. É fácil, o passo a passo já tem um vídeo solto aí que é ensinando passo a passo. É bem simples. Você vai clicar, vai botar os dados que estão pedindo lá. Se não quiser botar o CPF, não bote. Não precisa colocar o CPF. Você vai preencher o que está pedindo lá, deixa o CPF em branco, não tem problema nenhum. E assim, vai ser confirmado no final, não é assinatura de caneta não. Vai ser confirmado no final, pronto. 0800, e se o resultado for 100% positivo, vai ser para todos, até para você que fala mal. É isso aí, é muito importante. Você pode discordar da gente, né, mas a causa é única. A causa é da defesa da empresa. É uma petição com o apoio de quem está defendendo o Gladson. Então, só tem a nos ajudar, tá bom? É ajudar todos nós. Uma questão de inteligência. Quem falar o contrário, cuidado com os dados, isso e aquilo, gente, para pensar, existem muitas coisas estranhas, É mais do que comprovado que existem forças, né, que querem impedir o nosso avanço. E se você fizer uma boa reflexão, você vai conseguir perceber isso. O porquê ser contra de uma iniciativa que só tem como objetivo a defesa, ajudar a defesa constituída nos autos. Então, os argumentos bem, não têm coerência. Reflitam bem e nos apoiem. A gente não tem como usar essas assinaturas em absolutamente nada. Nada que não seja aquilo que está definido ali. Quando você abrir a petição, você vai ver para que se trata.
É uma declaração dizendo que que quem nos lesou foi o judiciário, e realmente foi. E se você concorda com isso, assine e promova, para que mais pessoas possam assinar e assim a gente possa ganhar força contra o argumento que bloqueou toda a empresa. Tá bom? Então, eu deixo essa palavra aqui para todos nós, né? Estou muito feliz hoje. Hoje foi assim como ontem, né? Foi um dia de vitórias, um dia cansativo, porém próspero. Pudemos produzir bastante coisa e nós estamos no caminho certo, tá bom? Amanhã nós temos mais novidades. Hoje o dia também foi corrido, a gente não conseguiu falar direito com a defesa, mas certamente teremos maiores informações a respeito da visita, né, que tivemos, né, ao Gladson, e naquilo que pudermos compartilhar, assim será feito, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero pedir desculpa a outras pessoas que pediram para entrar, mas eu respondi, eu aceitava aqui e não era respondido, não estava dando acesso. Eu aceitei muitas pessoas, mas por algum motivo estava bloqueando aqui, tá bom? Então quero me despedir agora, vou voltar para casa, eu estou o dia todo fora e eu quero louvar a Deus pela vida de todos, né, que estão juntos nessa campanha, tá bom, gente? Glória a Deus. Palavras finais Boa aí de noite, vocês, irmão. Boa noite. tá bom? O Marcos. Deus possa abençoar vocês aí, que você, cliente GAS, possa ter a paz no seu coração, a paz de Cristo que excede todo entendimento, essa paz maravilhosa que vem chegar no nosso coração. Em nome de Jesus, a gente vai vencer. Eu profetizo a nossa vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você participa de algum grupo, né, da GAS, promova, fala a respeito do que está acontecendo, tá bom? A gente tem trabalhado muito e apresentado caminhos que vêm realmente ajudar a nossa causa, edificar a nossa causa. Essa questão aí de ficar correndo, perseguindo, não vai ajudar absolutamente nada a ninguém. Não vai ajudar. Com quem está o dinheiro? Olha, o dinheiro está com o Gladson está preso. Simples assim. É simples E assim. está na melhor mão, doutor. Se já tivesse no judiciário, a gente já tinha perdido tudo. E assim, é isso. Eu não estou aqui para... É uma questão de lógica. E as pessoas que estão fazendo isso sabem. Pede para botar o áudio todo. O áudio todo ali é falado. A pessoa... Pergunta se a pessoa botou na justiça. Pergunta assim, Não, você assim, está sendo injustiçado, você foi lesado? Você botou na justiça? Você usou a justiça para poder resolver o seu problema? Ou você virou um caçador? Tem que perguntar. Assim, Agora é Rambo. existem evidências aí, né, que existem grupos de interesse que oferecem muito dinheiro a quem defende os seus interesses. E o que a gente percebe é exatamente isso. Pessoas que estão defendendo interesses opostos. E eu já ensinei muito aqui a respeito... caos, eles estão faturando. Existem pessoas aqui que eu já expliquei a respeito do Teatro das Tesouras. O que é o Teatro das Tesouras? São pessoas que falam que defendem a causa, falam que estão do lado e tal, que protegem, mas na verdade não. Na verdade são adversários, são inimigos que intentam o mal. Então pensem, reflitam, coloquem em prática aquilo que aprenderam, aquilo que já ouviram aqui. Aquelas pessoas que estão comigo há mais tempo conseguem entender exatamente o que eu estou falando. Exatamente, conseguem ter a linha de pensamento exata daquilo que eu estou falando. E é isso, desperta o pensamento, abra sua mentalidade e compreenda exatamente a enrascada que nós estamos. Mas iremos sair, tá bom? Um beijo a todos, boa noite e descanso a todos nós e que as nossas forças sejam renovadas para amanhã, que será um grande dia, de grandes notícias também, tá bom? Em breve, seu rendimento está na conta. Amém, amém, boa essa. Deus aí, com licença. Estamos 0-0, hein? E amanhã é o primeiro dia.